Hello, Brasil! Brasil do meu coração. Gente, bom, esse devocional aqui, ele tá muito bom. Separei duas passagens bíblicas aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu pesquiso, tá? Eu espero que você goste. Eu vou fazer devocionais agora, mais longos, com muito mais Bíblia, né? Para que alimento sólido, para que você tenha força. Depois que a gente aceita Cristo, as coisas elas ficam intensificadas, né? Então você vê as lutas, elas parecem que elas são demais pra gente, né? Então a gente fica assim, meu Deus. Antes, quando eu não era cristã, as coisas pareciam ser mais fácil, é mentira, tá? É ilusão. Mas eu vou falar também um pouco sobre isso. E por que eu tô falando isso? Porque parece que as coisas, elas, né, o mundo vira de cabeça para baixo, né? As coisas, elas mudam tudo. E de fato isso acontece, porque eu vou usar o termo, né, que muitas pessoas falam, e assim, se eu fosse uma pessoa de fora me vendo, é como se a gente tivesse uma lavagem cerebral, né? A gente muda os nossos gostos, a vestimenta, né, o nosso comportamento, e tem coisas ainda que nós não mudamos tanto quanto nós deveríamos, né? Então, às vezes, as pessoas, elas lhe faltam um auxílio, lhe faltam uma mensagem, lhe falta uma correção, coisas que são detalhes que no dia a dia a gente faz e nem percebe. E que isso vai contar no nosso relacionamento com Deus, sabe? No resultado final da equação, que é o mais importante, nosso relacionamento com Deus vai ser afetado se a gente não cuidar dessas coisas. Então, o que eu quero aqui é que você tenha muito mais informação, muito mais detalhes, que eu vou fazer questão de entrar em detalhes aqui. Então, né, vamos começar pela essa questão de ser diferente, né? Porque assim, né, quando a gente aceita Cristo, né, eu me lembro que isso ainda me ocorreu de verdade, né? O verdadeiro a aceitação de Cristo, onde eu conheci de fato Deus, né, o Espírito Santo, onde eu tive essa intensa esse intenso relacionamento com Deus, foi onde eu percebi que as minhas coisas, que assim, que eu fazia mudou, sabe? Minha prioridade era apenas Deus. Eu lembro que eu li a Bíblia, gente, eu tinha uma Bíblia muito legal, né, de criança, que tinha até desenho. E eu lembro que eu li tanto aquela Bíblia e era bom porque eu orava e tudo era para Deus, o meu comportamento, as minhas ações, e tudo era para Deus. E com o decorrer do tempo aquilo foi se esfriando, não porque Deus não queria manter aquilo, mas porque eu fui me ausentando da presença de Deus. Olha que coisa, né? E isso acontece no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente vai, né? Nós vamos à igreja, emocionamos, choramos, sentimos a presença de Deus. Chega na quinta-feira, né? No domingo isso, na quinta-feira você já precisa de tudo aquilo de novo, né? Precisa daquele reforço, daquela comida mais que sustente, né? E por que eu tô falando isso? Porque acontece. E muitas das vezes o que nos falta é um conhecimento, um direcionamento de o que nós podemos fazer para ajustar, para que a nossa vida com Deus ela seja muito melhor, tá? Então, eu queria já começar a ler aqui a primeira carta de João, no capítulo 2 no verso. Deixa eu ver. Vamos ler isso aqui depois. Vamos começar por Lucas, capítulo 9 verso 23 em diante, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Aqui quer dizer, né? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder sua salvação. Verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos, ou seja, aquele que nega Jesus no meio dos homens, Jesus naquele dia o negará, tá? Então a gente começa aqui já com essa passagem muito intensa. Eu gosto muito dessa passagem porque isso já nos mostra que Deus, ele já quer um posicionamento nosso, né? Então se você quer seguir a mim, se você quer seguir a Deus, se você quer seguir Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz, né? Então, os seus fardos, e o fardo de Deus é leve, tá? Um parênteses aqui, o fardo de Deus é leve. Mas você tem que se esforçar para estar no caminho do Senhor. Você tem que se esforçar, se dedicar a estar e escolher estar nesse caminho todos os dias. Então tá escrito aqui, olha, porque qualquer um que salvar a sua vida, perdê-la, ou você vai perder a sua vida
para você mesmo. Em que sentido? Os seus desejos, os seus anseios, eles não serão a sua motivação. A sua motivação agora é viver para Cristo Jesus. A sua motivação é fazer a vontade do Filho de Deus, né? O filho, como diz a Bíblia, o Filho do Homem. Então, quando a gente se depara com esse versículo, já mostra que Deus, ele já nos escolheu né, e ele quer de nós um posicionamento para a vida toda. Então, se você quer me seguir, você vai ter que se sacrificar. E isso, eu já vou entrar aqui nesse detalhe que eu acho que é o que eu mais queria falar, é sobre a amizade. Então, você vai ter que deixar de andar com algumas pessoas para seguir a Cristo. Você vai ter que deixar de seguir de seguir algumas pessoas no Instagram para seguir a Cristo. Você vai ter que deixar de ouvir algumas músicas para seguir a Cristo. E eu sei que, né, a priori, quem tem, né, se talvez você está tendo o primeiro contato com esse, né, com a palavra de Deus, ou com mais intensidade por esse vídeo, eu vou explicar mais um pouco aqui. Porque vamos entender o seguinte. Porque Deus, ele é santo. Logo, ele sendo santo, ele quer que nós venhamos nos tornar santo. É lógico que a nossa limitação humana não vai nos permitir chegar nesse ponto. Mas Deus, ele ainda, nesse ponto aqui na Terra, tá? Mas Deus ainda nos capacita através do Espírito Santo a fazer tal. Ou seja, nós não temos justificativa para não nos esforçarmos para seguir a Cristo, para não nos dedicarmos à santidade. Então, o que eu vejo? Né? As pessoas querendo rotular Jesus como um cara muito legal, como Deus é amor e veio para salvar a vida toda, né? Ou vida melhor, para salvar todo mundo. Sendo que esse adjetivo, essa descrição de Cristo torna Cristo um tolerante dos pecados. E a última coisa que Deus tolera é os nossos pecados. Ele entende que nós somos pecadores. Mas ele não quer que nós venhamos até ele e continuemos, né, e perseveremos nos nossos pecados. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus nos oferece. Ele aqui está falando aqui, aquele que quiser seguir a mim vai ter que negar a si mesmo, vai ter que carregar a sua cruz. Então Deus, ele já exige isso da gente com um posicionamento. Olha, você tem que entender que algumas pessoas elas vão ter que sair da sua vida e você vai ter que fazer esse esforço e é muito difícil. Para algumas pessoas, para mim não foi tão difícil quanto, porque eu aprendi. Eu lembro que quando isso me aconteceu, eu procurei o máximo não ficar perto de algumas pessoas e mesmo quando eu ficava, eu me esforçava demais para me concentrar nas coisas de Deus e não me deixar afetar pelo que aquelas pessoas faziam, né? Mas mesmo assim, no meu coração, eu tenho essa convicção com muita facilidade, talvez você não tenha, de que se eu tiver que me esforçar e se eu tiver que fazer algumas coisas, nem que eu venha sofrer para tal coisas, para agradar a Cristo, né, para mim, em alguns aspectos, isso é muito mais fácil do que em outras coisas. Então, se essa é a sua dificuldade, você vai ter que parar para pensar nisso. Que talvez o problema não seja necessariamente só você e as suas ações, mas as suas influências. Porque as pessoas, elas influenciam. As pessoas influenciam. Tem uma passagem que eu vou até buscar agora, que fala muito de Coríntios, capítulo 15, no verso 33, que diz assim, ó, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas que estão num caminho mau, eles corrompem, né? Pervertem os bons. Então, por mais que a sua intenção seja, eu vou falar do evangelho para o meu grupo de amigos que não creem em Cristo. Olha, você tem que ter noção que por mais que a sua intenção ela seja boa, você talvez não tenha força o suficiente para estar naquele ambiente. E a chance deles te perverterem é muito maior do que você converter. Porque vamos entender que para você aceitar Cristo, o seu coração ele tem que estar aberto para tal. Se você quer ouvir o evangelho, o seu coração ele tem que estar voltado para tal. Então, quando uma pessoa rejeita Cristo, essa pessoa ela está com o coração fechado para. Então, você vê pessoas que já com, né, rotulação dos cristãos, né, de pastores, enfim. E essas pessoas elas têm um bloqueio ali que não deixa a palavra entrar. Mas principalmente quando a pessoa ela deixa essa impressão de lado e se permite que as coisas cheguem até ela, né? Porque se você parar pra pensar, não sei se você já fez evangelismo, eu já. Quando eu entregava panfleto, né, e falava alguma coisa para as pessoas, algumas pessoas elas já tinham um comportamento mais defensivo. Então, ali eu entregava, mas
fiz a minha parte. Algumas pessoas, elas já paravam para ouvir. Essas pessoas, elas já estavam ansiando por algo, entende? Então, quando uma pessoa que tá no caminho bom, tá fazendo a vontade de Deus, ela se dói um pouco para deixar os seus amigos e ainda quer ficar no meio dessas pessoas, essa pessoa, ela está, né, ela tá caminhando no vale da sombra da morte, né, como diz o salmista. Por quê? Porque esse lugar, ele vai te oprimir a ponto, né, e vai te influenciar a ponto de você corromper os seus caminhos. E você tem que ter isso claro. Não é que, Carol, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. Mas você tem que entender que a justiça de Deus, a capacidade de Deus, ela não nos cabe, não é compreensível na nossa mente limitada. Né? Vamos pensar o seguinte, eu gosto muito de pensar nesse exemplo. Se Deus agora tivesse que criar uma nova cor, ele saberia criar uma nova cor. Nós não temos essa capacidade. Por isso que Deus é o Criador, não nós. Nós não somos o arquiteto do mundo. Deus que é o arquiteto do mundo. Então, quando a palavra de Deus, ela diz isso, que eu tenho que me sacrificar para ficar com Deus, eu tenho que me sacrificar, negar a mim mesmo para carregar minha cruz, eu vou ter que dizer não para algumas pessoas, eu vou ter que sair de alguns lugares e nem que eu fique sozinha. E tudo bem, dói, eu te falo, dói, no começo dói, é ruim, é solitário. O que eu fiz? Eu lia muito, né, esse meio tempo li muita Bíblia, procurei, né, fazer muito jejum, não consegui o batismo no Espírito Santo naquele tempo, hoje eu sou, mas ainda assim tenho que trabalhar nisso. E uma coisa que é interessante é que Salomão, ele fala muito disso, né? Acho que é Salomão, se eu não me engano, e fala sobre deixar a juventude pro Senhor, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho dos teus olhos, e pense que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão. Então é Eclesiastes 2:1. Afastarão de ti. E eu sei que é um pouco um desafio, é desafiador para nós que somos jovens pensarmos que nós não vamos conseguir ser abençoados não estando no caminho de Deus, né? Ou melhor, estando no caminho de Deus. Porque esses dias eu tava meditando sobre isso, né? Fiquei pensando, meu Deus, como é muito fácil nós nos deixarmos vender por por essa ideologia do mundo acerca de que para ser feliz eu tenho que viver a minha mocidade de acordo com o meu querer, procurar ter o dinheiro, né, todo o dinheiro que eu conseguir, ter todo o material que eu conseguir e depois dar o resto da minha vida para Deus, né? E é o que Eclesiastes fala aqui, né? Para lembrar do seu Criador na sua mocidade. Por quê? Porque chegar no tempo da velhice você não pode fazer mais nada, entende? E para te motivar, eu quero falar um pouco de Davi sobre isso, né? Que Davi, ele entregou o seu caminho para o Senhor. Deus, né, o chamou, separou para ser rei de Israel cedo, mas lógico, demorou acho que uns 30 anos, se não me engano, para ele, né, sentar no trono mesmo como rei. Mas o que importa é que ele sentou naquele, ele serviu aquele povo, ele foi o rei, né, ele sentou no trono e ele foi um dos melhores reis que já teve em Israel. É, depois dele, com certeza, foi o filho dele. Mas entenda que Deus, ele abençoa aqueles que o servem. Deus abençoa aqueles que dedicam seus caminhos a ele. Deus, ele não é um homem. Deus não é, sabe, aquelas pessoas ingratas que nós fazemos de tudo para ajudar e Deus reconhece o que você faz. Deus, Deus tem algo maravilhoso. Eu não lembro, tem uma pregadora, acho que é a Camila Barros, que ela fala muito disso, né? Deus ele tem de algo terrível. O que que é? Aquele Deus é um Deus que faz promessas. Deus tem promessas para sua vida. E toda vez que alguém fala isso, né, tudo bem que você não tem compreensão de quais são os planos dele para você, eu também não tenho, mas uma convicção eu tenho é que os dias da minha vida serão muito mais felizes no qual eu servir a Deus, no qual eu me dedicar para fazer a vontade do Senhor. E eu falo isso assim com muita convicção, sabe? Eu sei que às vezes eu até falo isso para Deus, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que melhorar mais, mas eu tenho essa convicção.
de que eu entregando o meu caminho para Deus, eu vou conseguir sim ter uma vida muito boa. Uma vida onde eu terei paz no meio do caos, onde eu tenho a fé, o firme fundamento das coisas, e isso vai me ajudar. É isso que me importa. Então, eu sei que quando você tiver, né, se você está passando por alguma dificuldade e está pensando em desistir do evangelho, lembre-se disso. Que Deus, ele é o Deus que contempla os nossos choros, Deus contempla as nossas dificuldades e Deus, ele vai fazer questão de te abençoar. Eu lembro que no ano passado, eu vou contar um testemunho rapidamente aqui, que, no ano passado eu estava procurando uma máquina de café. Gosto muito de café. E aí, eu ia pro Brasil nesse meio tempo, então eu queria levar uma máquina daqui. Uma máquina que é $50. Eu vi uma máquina linda, rosa. Eu não comprei porque a cápsula do café eu não achei que, não sei se eu iria achar no Brasil. Contudo, o que eu fiz? Desisti, né? Mas eu fiquei olhando ainda, né? Eu ia nas lojas, eu ficava olhando, meu Deus, queria uma máquina. E aconteceu que um dia, olha, gente, eu tenho que contar, eu não sou de ganhar as coisas. Nunca, assim, raridade, nossa. Chove quando isso acontece. Eu participei de um sorteio e eu ganhei uma máquina de café. Gente, eu nunca ganhei nada em sorteio. Aquele foi o primeiro sorteio que eu ganhei na minha vida. E o que eu tô dizendo com isso? É que Deus, ele contempla as nossas necessidades, as mais banais, né? As mais banais, as mais simples, as mais ordinárias. E quem dirá o que Deus pode fazer e o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida com os nossos planos maiores, né? Com as coisas que são de relacionamento, questão profissional, questão, né, de posicionamento espiritual. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Só que Deus, ele recompensa aqueles a quem nele confia, aqueles naquele que espera em Deus, aqueles que se dedicam para fazer a vontade dele. Então, por mais que o mundo fale para você isso, né? Ah, você está perdendo seu tempo. Não, você não está perdendo seu tempo. Porque quando eu olho para o meu passado, né? Eu fico pensando, Deus, que bom que eu consegui ficar no seu caminho. Que bom que o Senhor me escolheu a tempo de eu não fazer besteira, a tempo de eu não fazer nada que eu me arrependesse, para que eu não venha, né, que eu não tivesse, né, e hoje eu não tenho, graças a Deus, nenhum vício. Eu olho para trás e fico, Deus, eu não tenho nenhum vício, sabe? Assim, tenho os meus pecados, né, como eu falei, mas, como qualquer um, mas o que eu quero dizer com isso é que não é, eu não precisei ter uma decepção amorosa, não precisei sofrer de uma forma terrivelmente como algumas pessoas, infelizmente, passam para poder estar aqui. Não, graças a Deus, sabe? Eu durmo tranquilo, eu durmo sabendo que Deus, as minhas decisões, né? Por mais que algumas coisas eu me arrependo, outras não, eu fico, Deus, ainda assim, eu estou no caminho certo. Aonde, por mais que pareça que as coisas elas não estão acontecendo, Deus ainda está trabalhando, sabe? Eu tenho essa convicção. E por mais que, como eu falei, por mais que seja difícil, porque às vezes eu já pensei em algumas vezes, não hoje, não, mas eu já pensei um tempo atrás em desistir. Só que eu lembro de Pedro, né, como Jesus, ele pregou, depois de uma pregação de Jesus, né, o pessoal não gostou da palavra, achou muito duro e eles foram embora. E Jesus voltou para os discípulos e falou para eles também, se vocês quiserem ir, vão, né. E Pedro fala para ele, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E é isso. É isso. Que depois que a gente conhece Deus, não é. Por mais que seja dolorido. Vou chorar. Por mais que seja dolorido, por mais que às vezes seja, sabe, meu Deus, que dificuldade, né? É uma luta atrás da outra. Eu sei que o que Deus tem pra mim é. E só a questão da salvação, de estar perto dele, já muda tudo, sabe? As coisas não fazem mais sentido. Uma vez que você teve contato de fato com Deus, as coisas elas perdem o sentido, sabe? As coisas, e assim, o material já não é algo que você almeja tanto quanto antes, né? Não é algo que brilha tanto os seus olhos, né? Assim, você quer, mas, cara, Jesus, eu quero mais. E é isso que faz com que a gente fique firme. Lembrar que Deus, ele está conosco todos os dias. E se você não tiver essa paz, se você não tiver essa convicção de que tem alguém com você, você vai querer desistir mesmo. Vai querer desistir. Vai querer desistir. A outra passagem está aqui em João, no capítulo 2, no verso 15, que diz assim, ó: Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso aqui é mais uma passagem pra gente fechar, que é
sobre isso, né? Não tem como amar Deus e amar as coisas do mundo. Ou você ama um, ou você ama o outro. Eu vou dar um exemplo muito comum, o que é. A gente procura buscar tudo. A gente, né? Eu falo isso por mim também. Procuro, né, buscar o teu corpo bom, então faço exercício todos os dias, estudo, leio a Bíblia de vez em quando, faço um monte de coisa, mas não me dedico tanto às coisas do Senhor. Né? Isso mostra uma prioridade da vida. Onde estão, onde o seu coração está, ali está o seu tesouro, né? A Bíblia fala isso, se eu não me engano é em Mateus que fala isso. Então quando a gente tem essa noção de que até isso, o que, né, nós fazemos no dia a dia revela de fato onde nós estamos com Deus, é isso que vai de fato nos guiar também. Se eu sei onde eu estou, onde o meu coração está, é isso que vai me guiar. Então eu tenho esse conselho para vocês, sabe? Se esforce para se agarrar em Deus. Por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que as coisas pareçam estar uma loucura, se agarre em Deus. Carol, nossa, não tô vendo solução. É, minha filha, é assim mesmo. A tempestade estava ali, Jesus estava no barco e ele estava dormindo. E realmente os discípulos tiveram que acordar ele para ele fazer alguma coisa, né? Então é assim mesmo. No meio da tempestade, o importante é que ele esteja com você. Não procure tirar Deus do barco ou não queira pular do barco.